aí, eu sou a Flávia Noal, sou produtora de conteúdo aqui na Metadados. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho, umas pontas com mechas loiras, tenho olhos castanhos pequenos, o nariz grande, a boca média e o sorriso largo. Hoje estou vestindo uma camisa de cor branca e uma calça preta e botas pretas. Bem-vindos a mais um Diverse Ensina. Hoje o nosso bate-papo é sobre diversidade cultural nas organizações. E para isso recebemos aqui o Chiquinho de Vilas, que é rapper, educador, pesquisador e escritor. O Chiquinho é mestre e doutor em diversidade cultural e inclusão social. Salve, Chiquinho, que honra te ter aqui conosco hoje. Muito obrigado, prazer é todo meu. Eu sou Chiquinho de Vilas e eu estou com o cap, um boné azul, com uma tarja vermelha, uma camiseta branca de manga longa que eu ganhei da minha esposa, um pingente com um microfone que é a minha ferramenta de trabalho, calça verde e pisante branco. Seja muito bem-vindo e eu quero começar pedindo para que tu nos conte um pouco da tua história. Eu já conheço alguma coisa dela, eu sei que é fantástica e ela demonstra também um pouco da importância dessa diversidade cultural, né? Então conta pra gente, Chiquinho. Então, nascido e criado na zona oeste de Caxias do Sul, bem do ladinho do campo do Caxias, né? Costumo falar que é o maior clube de futebol do Rio Grande do Sul, né? Ah, não sei, hein? Porque torcer para o Caxias é só para os fortes. É isso, A gente costuma falar um clube fora de série, né? Não está na Série A, não está na Série B, mas eu acabei crescendo do ladinho ali e eu acho que a gente já tem essa diversidade por esse motivo, né? Esse evento do esporte, ele é muito importante, né? E a gente vai aprendendo com o passar do tempo, né? Em dia de jogo sempre tinha uma muvuca, né? Uma muvuca boa, e isso fez com que a gente também entendesse a importância de misturar, né? Então aparecia gente de todos os lados e isso sempre foi importante e é importante quando a gente fala em diversidade, né? Eu fui um fracasso escolar, eu fui expulso de 3 escolas até o 7º ano e tive que concluir os estudos através de um supletivo. Mas quando eu procurei o supletivo foi porque um palco singelo da quebrada da Zona Oeste me potencializou com as ideias, né, com possibilidades. Talvez esse líder comunitário, que podemos hoje chamar de CEO da quebrada, ele já tinha diversidade na sua alma. E acredito que ele não sabia o significado da palavra. Em um ensaio da Escola de Samba 15 de Novembro, aqui da comunidade do bairro Beltrão. Até hoje existe, né? Ainda existe. Ele entendeu que aqueles maloqueirinhos que faziam rap na esquina poderiam cantar e entreter no intervalo da própria escola de samba. E ali a gente cantou, né, o nosso primeiro rap. E dali para frente, então, a minha vida foi essa diversidade pura, né? A gente procurou novos caminhos, a gente consolidou a ponte entre a quebrada e outros espaços. E hoje eu posso falar que eu acabei me tornando poliglota falando o mesmo idioma. Da quebrada, dentro das organizações, com o movimento hip hop, com a cultura nas escolas, na socioeducação, nos presídios, levando a cultura popular, né, em diversos espaços. Então foi fruto desse rolê que eu fiz, né, do fracasso escolar. E aí uma senhora que estava ali na plateia entendeu que aquela música rap, que até então para ela era coisa de maloqueiro, por não conhecer, ela ouviu as palavras que eu roubei do disco dos Racionais, lá de 92, que era a música Negro Limitado, que tinha uma frase do Mano Brown que falava cultura, educação, livros, escolas. E eu coloquei no meio do rap. E as pessoas começaram a me chamar de inteligente, porque eu cantava cultura, educação, livros, escolas. Eu não tinha lido um livro na minha vida. Mas receber esse retorno da própria comunidade de que tu veio, de inteligente, no momento onde a minha faixa etária estava já num alto índice de criminalidade, foi a possibilidade do Chiquinho, criança, adolescente, se blindar
desses convites. Quantos anos tu tinha? Eu tinha mais ou menos ali 15 para 16 anos, né? Até os 17 eu não tinha concluído o 7º ano. E aí foi que quando as pessoas começaram a me chamar de inteligente, teve um líder comunitário, o Adão Borges da Roda, ele, até que enfim alguém estudou nesse bairro, porque eu falava cultura e educação, livros e escolas, né? E aí eu comecei a entender a importância dessas palavras, né? Eu não sabia que essas palavras abririam portas para mim. Eu acabei me matriculando, então, no supletivo, e dali para frente eu comecei, Flávia, a rimar a matéria. E eu rimei português, história, geografia, até matemática. E um dia uma professora viu aquilo e pediu para eu cantar na frente de toda a turma. E dali para frente eu nunca mais parei de rimar e eu nunca mais parei de estudar. E hoje nós estamos aqui, né, conversando sobre diversidade. Pois é, né? E a gente tá falando de rap, que é um estilo musical que cresceu no Brasil. A gente tem Racionais, Emicida, são nomes hoje até mais populares, mas que ainda é um estilo muito periférico, né? Como que é lidar com isso e levar isso para outros espaços, assim, transcender esse espaço que acaba muitas vezes sendo ocupado pelo rap? Infelizmente é só aqui no Brasil, viu? Porque mundialmente é um dos gêneros mais ouvidos do planeta, né? Então se ele tem mercado, se é ouvido, tem algo a dizer. E aí cada um trouxe para sua maneira, né? Então eu sou desde o tempo do Walkman, da fita cassete, do rap da felicidade, né, de Cidinho e Doca, né? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E aí a gente começa a entender e ressignificar a nossa identidade, né? A identidade do jovem pobre, porque muitas vezes a gente precisava alterar o nome no endereço ou não falava que era da quebrada. E hoje, com o próprio rap, com a própria cultura hip hop, gerou, né, essa ressignificação. Mas ao mesmo tempo ainda é um pouco confuso, né? E eu tenho um exemplo dentro de casa, né? A minha mãe, ela sempre foi, e principalmente na nossa infância, ortodoxa pela educação, né? Ela acreditava que a saída para os seus filhos não se envolverem com treta, com parada errada, era através da educação, né? E eu não conseguia dar esse retorno. E aí, quando ela descobriu que eu cantava rap, a única coisa que eu sabia é que rap é rap, tá ligado, né? No favelês, né? E um dia ela perguntou pra mim, o que é isso aí? Eu disse, é rap, coroa, tá ligada? Por ter falado assim, ela já odiou o rap, né? E a minha maior felicidade é 25 anos depois, eu me tornei escritor, eu sou doutor, mas o prêmio que eu recebo, assim, para mim, com ostentação, é a minha mãe falar que sempre me incentivou a cantar rap. Ouvi ela falar isso, né? Então, eu acho que é um processo, mas ao mesmo tempo, quando a gente canaliza isso, a gente consegue levar a literatura através da letra do rap para a escola. Eu acho que para potencializar esse espaço, né? O principal espaço de um bairro, a escola, né? Para a gente multiplicar essas ideias, diminuir a violência, erradicar a evasão escolar. Isso pode entrar muito bem num plano do ESG, né? O S do social, adotar uma escola e levar a cultura para dentro da escola, né? Eu fiz o oposto, né? Eu gostei do rap, eu tive um palco dentro de uma ação comunitária dentro da quebrada e dali para frente eu pulei o muro para dentro da escola. Eu nunca mais parei de estudar, mas eu tive a professora visionária que compreendeu aquilo, me colocou ali na frente e cada rap que eu fazia misturado com a matéria escolar, ela corrigia, ela dava sugestões e eu cantava e a galera cantava junto comigo. Então tive esse olhar e nós precisamos disso, né? Então a gente vem ressignificando. Tem muita gente que entra nesse contexto geral, não é o preconceito só com o hip hop, é o preconceito, infelizmente, né, generalizado, que entra da questão racial, entra da questão social, homofobia. E isso, quando a gente fala em diversidade nas organizações, é necessário que as empresas entendam que esse é um problema que nós precisamos conversar, falar mais sobre isso, né? E sem diversidade não haverá a inclusão que a gente tanto sonha. Então é por isso que esses espaços são importantíssimos, justamente para que a gente possa compreender o Brasil
que talvez muita gente não conhece e não viu, né? É o mesmo país, né, que parece tão distinto, tão diferente dentro da mesma cidade, por exemplo. Pois é, a gente fala muito sobre como fazer a diversidade cultural nas organizações, mas a gente ainda enfrenta também um problema social de incentivo à diversidade. É difícil para as pessoas lidarem com o que é o diferente daquele padrão, né? Parece que sempre existe um movimento de vai e vem, tenta afrouxar um pouco, mas tem alguém puxando para trás. Eu queria saber de ti, Chiquinho, se tu pensa que as organizações elas podem ser espaços para influenciar a sociedade a se tornar mais diversa como um todo. Esse movimento pode partir de organizações? Demais, muito. E é muito louvável esse espaço, por exemplo, que a empresa aqui pensa e deixa, né, disponível para a gente conversar. A gente conhece o país, um pouquinho dele, e eu acho que essa escutatória, acho que é o principal passo, né? Escutatória, filosofia de Rubem Alves, né? Que quando a gente consegue escutar, a gente também tem essa sensibilidade de compreender o próximo, né? E nesse mundão tão acelerado, a gente não tem, ou a gente finge não ter esse tempo para ouvir. Então, eu utilizo muito as palavras escutatórias, que é para a gente ouvir, e acredito que as próprias empresas, quando elas entenderem que talvez a mentoria esteja dentro da própria empresa, né? E ouvir os funcionários, entender de onde essas pessoas vieram, compreender todo esse sofrimento e entender que todos nós juntos aqui temos uma história importante e lembrar das nossas tradições, né? O Edu Lira que fala, né, muitas vezes, né, a importância de sabermos para onde nós queremos ir. Isso também é fundamental, mas eu não acredito que se a gente não valorizar esse trajeto, valorizar as nossas origens, a gente não pode apagar isso. Então a gente tem que fazer essa escutatória, colocar na pista, na roda aqui, quem nós somos e a gente trabalhar esse Brasil diverso, né? Nessa roda, melhor ainda se nós tivermos essa diversidade, né? Esse espaço pigmentado, esse espaço com a sigla, com o PCDs, compreender, né, como cada um vive, eu acho que é essencial. E a Conceição, ela tem o termo, que foi ela que criou, que é escrevivências. E aí, se a gente mistura a escutatória com a escrevivência, a gente vai muito longe. E é necessário nós estarmos preparados, trocar a nossa lente, né, essa miopia social, que isso vem de geração para geração, esse efeito cascata, e que a gente dá seguimento. Quando a gente trocar essa lente, entender que esse Brasil ele é diverso e que a beleza desse país é a nossa diversidade. Eu acho que assim a gente consegue talvez diminuir ou quem sabe possibilitar todos nós conhecermos o nosso próprio país. E eu acho que na empresa, onde a gente fica muito tempo do nosso dia, ele é fundamental, né? Tendo em vista hoje que nós temos pessoas de fora do país, e é importante a gente conhecer, eu adoro conhecer as pessoas que vêm de fora, né? E só para colocar um parênteses aqui nessa conversa, quando o primeiro amigo que trouxe os discos de rap, ele veio de fora, ele veio de São Paulo, lá na década de 90, olha que doido isso, né? Olha como é bom aqui essa nossa região e precisa dessa diversidade. Mas ele ouviu no Jornal Nacional, morando em São Paulo, em uma quebrada lá de São Paulo, e tinha vaga de emprego aqui, no Polo Metal Mecânico. E por ter origens aqui do pessoal que veio da Itália, ele tinha uma tia, um parente, e a mãe dele veio para cá. E ele trouxe esses discos debaixo do braço. E aí ele cai na região aqui, e aí o pessoal, pô, tem um cara aí que veio de São Paulo, tem um monte de disco de rap. E aí a gente vai conversando com o cara fala você, né? E a gente gaúcho, pô, fala tu. Eu achava muito legal conhecer um amigo que falava você, sabe? Bem próximo. Próximo. Na época que não tinha tanto acesso à internet. Exatamente. Só que hoje, quando a gente dá esse rolê nas escolas, essas pessoas que vêm de fora, eles falam assim, cara, eu tenho até receio de falar e as pessoas se distanciar fruto do meu sotaque. E aí eu penso, cara, para mim é o oposto. Eu vejo uma pessoa com sotaque diferente, eu quero me aproximar
para conhecer, para buscar essa informação, e eu acho que isso gera essa sensibilidade. Então, as organizações, essa função, ela é muito importante, e eu acredito que no final de tudo, essa diversidade, né, na matéria-prima, essa diversidade no produto final faz a diferença. Nós estamos falando em inovação, a gente precisa ser diferente também, a gente precisa ter um produto também dessa concorrência melhor. Então, quanto mais eu tenho essa diversidade, talvez eu tenha um produto com melhor, né, com mais qualidade. Fiquei pensando nessa situação da inovação, realmente algo que quando a gente fala de diversidade vem com frequência esse apontamento da inovação por reunir cabeças diferentes, com experiências diferentes, vindas de lugares diferentes. Eu fiquei pensando no teu líder comunitário que convidou para os rappers tocarem no carnaval, uma inovação, afinal, né? Olha só, né? E isso é década de 90. Eu acho que nós não falávamos sobre muitos assuntos aqui e ele já tinha isso na veia. Eu acho que, ele entende? Cara, enquanto o pessoal do samba descansa, a gente coloca esses caras aí. Mas o que chamou a atenção do líderdão foi quando ele pediu para eu cantar para ele num cantinho ali o que era esse negócio que a gente estava cantando. Porque eu tinha um papel, uma caneta, pensa, 5, 6 maloqueiros da quebrada sugerindo rimas. E aí eu decorava as letras daquele disco, né? Eu fui um dos primeiros a fazer isso nessa muvuca. E eu, como eu decorava todas as letras, eu disse, agora eu vou fazer o meu rap. E aí eu usei as palavras dos Racionais, educação, cultura, e naquela tempestade de ideias, que a gente também não sabia para onde a gente queria ir, eles começaram a sugerir. E eu disse, não, vamos falar sobre educação. E aí eu comecei a falar sobre educação. E ele pediu, o que é isso aí que vocês ficam fazendo aí na esquina? E a gente, né, achava que para cantar rap tinha que fazer cara de bravo. E aí eu disse, rap, tio. E aí eles, mas o que é rap, tio? Rap, tio. Daí ele, o que é isso aí? Cultura, educação, livros, escolas. E ele gostou daquilo. Então, esse foi o motivo. Cara, enquanto o pessoal vai descansar ali no samba, coloca esse poetas de vilas aí, e a gente cantava poetas de vilas, a voz da perifa, e as coisas foram andando. Eu lembro que tinha público, que quando eles enxergavam a gente no palco, lá vem esse pessoal aí e tal. E aí eles pararam, tiveram esse exercício da escutatória. E eu lembro que uma senhora, Dona Betona, uma queridona também, quando eu desci do palco, até desci triste, porque não cantei da forma que eu queria, o cara que não tinha hábito da leitura, sabe que as empresas falam muito sobre isso, né? Oratória, expressão corporal, né? Um olhar e tentar cuidar, né, naquilo que fala. E quando eu peguei o microfone, comecei a gaguejar. E aí eu respirava fundo e as pernas tremiam, e pra galera não ver que as pernas tremiam, eu me movimentava que nem um MC. E aí quando eu desci, eu disse, cara, foi um fracasso, né? E essa senhora estava ali. Ela disse assim, olha, parabéns por ter estudado, é isso que a gente precisa e tal. Então foi talvez ali meu primeiro certificado da vida. Então esse retorno, esse feedback, por quê? Porque eles pararam para ouvir. Mas a gente tinha essas palavras, eu acho que e são, né, hipnotizantes, em qualquer lugar. Quando a gente fala de cultura, de educação, de livros, escolas, a gente tem essa felicidade, né, de atuar em espaços distintos, mas lá no Centro de Atendimento Socioeducativo, quando a gente fala sobre isso, os meninos param para ouvir a gente, no chão do presídio, para pedir possibilidades, para pedir talvez alternativas para que eles possam, né, seguir de uma forma digna e justa. A gente compreende nessa ressocialização, nas empresas, contando a minha história e falando sobre a importância dessa responsabilidade social e falando também sobre como a gente pode inserir o jovem pobre para o mercado de trabalho. A gente conhece esses lugares que precisam talvez desse pegar no tranco para a gente diminuir também, quem sabe, a violência, aumentar a questão econômica. Eu acho que o maior projeto social do nosso país é empregabilidade. E a compreensão de que cada jovem cresceu em um espaço. Então, quanto mais a gente tem esses espaços de possibilidades para acelerar, para trabalhar inovação,
Como a gente vai falar de inovação, uma escola mal aparelhada? Como a gente vai falar de inovação se o moleque da quebrada, principalmente, não foi para a creche? Ele foi direto para a escola, já perdeu 5 anos, está há 5 anos atrás, né, dessas pessoas que foram, né, a gente percebe essas creches bem organizadinhas, que no caso são privadas, são particulares, que não, o jovem pobre não tem acesso, eles aprendem a falar inglês com 4 anos, eles aprendem as cores, e aí o jovem, que infelizmente vem acontecendo, Flávia, jovens com 12 anos que não conseguem ler. Jovem com 12 anos analfabetos. Não é uma questão de má vontade, né? Muitas vezes quando se ouve falar a respeito disso, parece que essas crianças são as próprias culpadas por não serem alfabetizadas da forma correta. Mas não é essa a questão, né? É uma questão de base, de envolvimento social também, para que essas pessoas possam crescer e se desenvolver. Perfeito. O social. Esse foi o diagnóstico, não do Chiquinho, não do achismo, mas de profissionais da área que fizeram diagnóstico de todos os tipos de possibilidades, identificaram que o problema de muitos desses jovens é o social. E aqui a gente não expõe nomes, né? Nesse meu último livro tem um conto que fala sobre isso. O jovem que foi trabalhar em uma área de uma empresa no setor de logística e ele não conseguia contar até 100. E a incumbência dele era colocar as caixas de 100 em 100. E aí a gestão começa a entender essa demora na questão da produção e por questão até mesmo de aproximação nossa, que eles nos chamam para a gente conversar sobre isso e a gente conta que esse menino viu o pai morrer, esse menino de forma violentíssima, esse menino não conhece a mãe, esse menino foi criado por outras pessoas e aí a gente vai entendendo, né? Esse é o Brasil que muita gente não viu. E enquanto liderança dentro das empresas, eu sei que não é fácil, mas é necessário que a gente entenda qual a possibilidade desse jovem permanecer dentro desse quadro de funcionários, né? Então, eu preciso também entender o perfil disso tudo, né? Uma outra questão que se fala muito é que não tem negros, porque não tem no mercado de trabalho. Mas a gente tem grandes exemplos, né? De grandes empresas que trabalham já essa curadoria, essa capacitação a longo prazo para que isso possa acontecer, né? Quando a gente fala em diversidade, promover a diversidade nas organizações, não é só trazer pessoas diversas para dentro, mas é também oferecer um espaço para que essas pessoas possam ficar primeiro e depois se desenvolver ali, né? É isso. E eu vejo esse avanço, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fico preocupado justamente com esses jovens que nem todo mundo, ou eles não, nem todo mundo vai compreender e ter essa sensibilidade. E quanto mais o tempo passa, o convite para meter o louco chega primeiro. E aí vai chegar um momento que ele já não tem mais disposição para ocupar um outro cargo, a não ser, às vezes, esses convites que, infelizmente, a gente já sabe para onde que vai, né? Infelizmente. Então, a ideia de falar sobre isso dentro das empresas, ela é maravilhosa. Ela trabalha também a própria questão da segurança, porque um jovem que é bem recebido dentro de uma organização, que tem essa possibilidade de se capacitar, né, uma bússola que aponta alternativas, é aqui, é isso. Trabalhar essa questão da inclusão social, e isso é um ganho para a sociedade, né, no contexto geral. A gente acredita muito nisso, né? Quando a gente falava em responsabilidade social, né, e quando eu me blindo desses convites, porque depois que a senhorinha me elogiou, depois que o líder comunitário me deu aquele palco, depois que eu voltei a estudar e a professora me colocava na frente, era minha responsabilidade fazer o rap da matéria. E aquele friozinho na barriga, mas eu entendi, eu comecei a fazer, depois que eu descobri que isso era metodologia. Porque ela falava, o Chiquinho inventou uma metodologia aqui, eu disse, não, eu fiz um rap.
E ela falava, metodologia, Chiquinho. Não, é rap. É rap, prof. E aí foi isso, ela falando, ó, isso aqui é metodologia, ó. Os proparoxítonas são acentuadas. E aí eu tentava misturar aquilo. E quando finalizo o ensino médio, que a gente chamava de segundo grau, né? Sou do milênio passado, né? Segundo grau, gente. Milênio passado, né? Aí teve uma prof que falou assim, isso aqui é vestibular. Cara, minha coroa falava tanto em vestibular, tinha 2 problemas, né? Primeiro eu tinha que concluir os estudos. Eu no 7º ano, como eu vou pensar em vestibular? E o outro que não tinha dinheiro. Eu disse, não tem condições. Mas quando eu estava lá finalizando o supletivo do ensino médio, eu trabalhava de garçom em um hotel. Aí eu disse, cara, eu vou tentar. Ninguém me convidou, né? Mas eu vou tentar. E aí vou buscar informações, tem que pagar aqui o vestibular. Poxa, dá para pagar, é o vestibular? Não, isso aí dá para pagar. Qual curso? Engenharia? Pô, não, acho que não. Administração? Acho que não. Eu li comunicação social. Cara, eu falo até com a parede, né? Eu vou tentar, vamos ver o que é isso aqui. E aí eu faço comunicação social e ali eu senti um baque. Isso é importante também a gente falar, principalmente das escolas públicas, a gente não tinha essa noção, né? A galera veio preparada para o vestibular, lembra que tinha o pré-vestibular? Então a galera já se preparava e chego eu que caio de paraquedas porque eu tinha cantado um rap. E um dia no primeiro dia, a professora pede qual o nosso embasamento teórico, o que motivou a estar ali, como é que foi o teu pré-vestibular. Eu disse, cara, se eu contar para vocês que esse tal de embasamento meu é racionais, e aí eu fiquei quieto, né, porque eu tinha muita vergonha, receio de falar, né, eu usava muita gíria, muito no favelês. A professora pediu o login para a gente fazer a seleção de livros pela internet. Pô, não tinha computador, eu disse, cara, isso aqui não vai dar certo. E ela já organiza um trabalho acadêmico para apresentar um tal de PowerPoint. Eu disse, que, cara, isso aí é um jogo de videogame? O que é isso aí? E aí a galera foi fazendo impecável a oratória. E eu, cara de marrento, ficava no fundão da sala. Eu disse, cara, o que eu vou fazer? Eu vou cantar um rap. E aí eu levei um aparelho de som redondinho com um CD que tinha batidas de rap. E eu fiz em casa o rap da matéria acadêmica. E aí, talvez, eu acho que eu fui um dos primeiros acadêmicos a entregar um trabalho em versão rap na Universidade de Caxias do Sul, lá na virada ali de 2000. E aí eu cantei e a professora, eu gostei. E dali pra frente o rap abriu portas, né? Depois eu fui trabalhar em uma multinacional, fui trabalhar no chão de fábrica, isso também foi muito importante, né? E aí eu conheci cada buraco, cada espaço, e por estar fazendo faculdade, olha como é importante, como a gente precisa falar para a juventude a importância de estudar. Apareceu um recrutamento interno que era para trabalhar na área de RH, de recursos humanos, na parte da comunicação. E eu fiz esse recrutamento, acabei fazendo uma redação assim, bem daquele jeitinho, mas eu coloquei umas rimas, né? Ficou um tom poético. E eu disse, cara, o pessoal não vai saber o que é isso, né? Aí quando eu entreguei a prova, eu fiquei, perdi a oportunidade. Passou uns dias, eu no chão da fábrica, liga o RH e pede para o Chiquinho subir, né? Eles me chamavam de Chiquinho. Quando eu subo, eu recebo a notícia que a vaga era minha. Então meu salário dobrou, tive que trocar a vestimenta, deixar o abarreta, né, o estereótipo do rap. Mas ali foi importante porque eu também acabei aprendendo, né, alguns macetes da empresa, conversava com diretores, com gerentes. Isso foi muito importante também, né, quando eles questionaram se eu sabia gerenciar conflitos, né. Pô, aprendi com a minha família, com a minha mãe, trabalhava em 2 lugares, né, e não deixava faltar nada com um pouquinho que ela recebia, né, e dentro da quebrada a gente presencia tudo isso, né. Dona Maria da Quebrada, ela poderia ser ministra da Economia, né? Como é que ela consegue ganhar tão pouquinho? Como é que ela consegue fazer milagre com tudo isso, né? Então a gente convive com esse povo brasileiro. E isso para mim, então, foi minha primeira faculdade. Lógico, não sabia, mas eu fui. Durante longos anos, consegui uma bolsa
e isso também foi importante para eu poder concluir os estudos. Quando eu termino, eu faço uma festa dentro da quebrada, para mostrar para os meus iguais a importância daquele canudo, né, que era um canudo de graduação, porque muitos não sabiam o significado de formatura. Então, acho que o exemplo ele também pode arrastar, né? E não queria que isso fosse assim. O Chiquinho foi o único da geração dele que voltou para a quebrada com um canudo que era de graduação, não era canudo para fazer coisa errada. Infelizmente, a gente ainda tem um número bem pequeno, né? Mas a gente luta para a gente também compreender a importância de ir lá no ensino fundamental falar sobre a faculdade, ali no ensino médio falar sobre a faculdade, por que não criar o pré-vestibular da quebrada, né? De graça, conseguir um transporte, fazer um projeto e potencializar esses jovens. Isso já é trabalhar a diversidade, fazer com que esses jovens possam estarem inseridos aí brevemente aí nos espaços, no lugar que eles quiserem, né? Tem um trecho do MVB de uma música que é ocupar vários espaços é o nosso plano de paz, né? Então a juventude focada, a juventude sabendo para onde quer ir, a gente trabalha diversidade, inclusão e o melhor de tudo, a gente diminui violência. Exatamente. E eu queria tocar um ponto específico, porque a gente falou aqui muito do trabalho social que a diversidade cultural promove. E sim, isso é importante, mas as organizações elas podem se beneficiar até economicamente, né, dessa diversidade. Eu costumo dizer, algumas pessoas interpretam quando a gente fala do social como a empresa sendo boazinha, mas a gente não está falando disso, a gente está falando delas inclusive terem lá no final o que elas desejam, né, o lucro, por meio de incentivos para uma sociedade melhor, isso é importante. Muito, muito. Por esse motivo que a gente acredita, né? Nessa compreensão de capacitar, de entender, de dar o seu tempo, porque às vezes, muitas vezes, né, a gente viu os nossos familiares numa situação desfavorável, né? Eu tenho um exemplo disso, que é a minha vovó, né? Minha vovó com 84 anos, uma das primeiras profissões foi faxineira na Escola Cristóvão, né? Escola Cristóvão, que foi a segunda, não sei se ainda é, mas a segunda maior escola estadual do Rio Grande do Sul, né? E uma vez tinha muitos estudantes, era uma referência do estado inteiro. E fica aqui pertinho da Metadados. Bem pertinho aqui, né? Bem pertinho daqui. Claro, a minha avó tem uma tristeza porque foi uma das escolas que eu fui expulso, né? Mas não falo muito próximo dela porque ela tem esse lado da história, né, enquanto eu adolescente, porque ela me criou, né? Então ela pegou esse lado meu mais contundente, né? Mas ela era faxineira e ela presenciou uma galera, né, que eram estudantes no noturno que estavam concluindo os estudos. E ela perguntou para a chefe, o que é isso aqui? Disse, o pessoal não se falava EJA, tinha um nome diferente naquela época, e ela disse, eles estão concluindo os estudos. E ela pediu autorização para concluir também. E ela concluiu os estudos ali, e depois ela foi tentar o tal do vestibular. E a minha coroinha passou em letras. Sério? E mudou o networking. E dentro da própria escola, ela organizou, gerenciou, trabalhou na secretaria. E ela ficou muito tempo nessa secretaria, cuidando de matrículas. Então, eu lembro que no período ali do início do ano letivo, muitos vizinhos, eles batiam lá em casa para pedir informações para colocar os seus filhos nessa escola, né? E ali mudou o networking da minha avó. E isso foi, para mim, importantíssimo para entender, né? Minha avó estava focada naquilo. Pensa, né? Neto que incomodava, o meu avô, assim, foi meu pai, mas ele tinha um problema de saúde, ele era alcoólatra. Então, o BO caía para minha vovozinha, minha avó cega de um olho, sabe? E ela fez tudo, então aquilo ali para mim foi a maior referência disso, sabe? De me dedicar para aquilo que a gente acredita, né? Claro que sempre tem muitas pedras no meio do caminho, mas é necessário
a gente focar nisso. E hoje eu vejo essa falta de disposição. Ou talvez muitos dos meus iguais não tiveram uma vovó para ter esse espelho, esse vínculo. Então, realmente, quem cresce sem o pai e sem a mãe fica bem mais difícil. Então, são vários fatores que vai impossibilitando, né? Como se todos nós estivéssemos aqui, né? Mas quem tem esses problemas começa a dar um passo atrás. E aí tu vai ver essa desigualdade, né? E aqui a gente pode falar de uma parte da sociedade que é muito comum, que são mães, né? Mães que não conseguem estar no mercado formal de trabalho, e muitas vezes mães solos. Então, ao contratar uma mãe solo, muitas vezes aquilo ali é incentivar a diversidade. E essa mãe, ela pode repassar essa criação para o filho, e assim a gente ajuda, contribui, né, para a evolução. Perfeito, é isso aí, é esse olhar, né? E a gente tendo isso em casa, isso também é a maior escola, né? Essa é a nossa dificuldade. Eu fui agora, Flávia, recentemente para a Colômbia, né? Fui fazer um tour, uma pesquisa guiada com uma galera muito bacana, que realmente está preocupada, né, com a situação do nosso país, mas que está trabalhando. Então isso é o legal, sabe? Vários olhares juntos, e a gente acabou circulando Medellín em uma favela que foi considerada por muitos anos a favela mais violenta do mundo. Uma região onde o narcotráfico, que era liderado pelo Pablo Escobar, gerou, né, muitas mortes. E eles entenderam que para também ressignificar toda essa situação não era repressão, mas sim uma educação de qualidade, e trabalhar também transporte, né, porque tem um relevo dentro da Colômbia, e eles começaram a entender que eles não conseguiriam concluir isso em 4 anos. E esse é um problema, né? O nosso 4 em 4 anos às vezes faz com que a gestão que está ali naquele momento faça um asfalto que tem essa durabilidade de 4 anos, depois vai esfarelar, mas que o importante naquele momento é a fita cerrada para mostrar que entregou. E ali eles fizeram um pacto entre os líderes políticos, inclusive de oposições também, para entender que a gente vai fazer, e quem vem tem essa honra de dar sequência. Ou seja, tu não consegue organizar o sistema educacional em 4 anos. Eles entraram em um acordo e aí eles foram fazendo. Hoje a gente não vê violência. E o melhor de tudo, quando a gente começou a circular alguns espaços, a gente, creche, que ao nosso olhar, poxa, escola, creche privada, era pública, de qualidade, e todo mundo assistido. Aí entrava em uma escola, não, mas essa escola aqui é particular. Não, escola pública também. E ali ele começa a entender, cara, eles estavam cobertos. Tu não vê lixo no chão, tu vê sempre um bom dia, tu vê essa escutativa, tinha psicólogas, tinha umas tendas de psicólogas que estavam à disposição, a serviço das pessoas. Então, poxa, hoje eu não tô legal, tem aquele espaço que tu pode ir lá, pode conversar, talvez canalizar a tua ansiedade. Tipo, bibliotecas, muitas bibliotecas. Então, desde cedo, né, eles adquirem esse hábito da leitura. Não é hábito, é um desejo, sabe? É muito melhor do que o hábito, o esporte. E a gente entende que vem ao encontro daquilo que a gente acredita, né? Cultura e educação de mãos dadas, mas desde sempre. Acho que tem potencial até para acabar com uma guerra. E isso potencializa diversidade, para a gente chegar na tão sonhada inclusão. Acredito que essa seja, sabe, toda a sinopse, né? Sem diversidade não haverá inclusão. E como a gente vai trabalhar essa inclusão? É nessa escutatória, e lá eles fazem isso. O que a tua comunidade precisa? Cara, eu vi uma piscina em uma favela que eu olhei, cara, isso aqui é particular. Não, isso aqui é da comunidade. Limpa, organizada, cada um utiliza no seu horário, mas eles entenderam que aquela piscina estava ali porque foi um pedido da comunidade. Eles ouviram que a comunidade precisa.
Não o que eu acredito que seja, eu vou colocar ali e aí fica um elefante branco e ninguém vai, porque a minha gestão achou que era importante a gente inaugurar algo ali. Não, vou inaugurar um campo de futebol se a comunidade tem esse desejo. E aí, então, essa escutatória foi fundamental. Então, sem essa escutatória, a gente também não consegue chegar nessa tão sonhada inclusão. Né? E a gente está falando da gestão pública nesse caso específico, mas se aplica também para a gestão em empresas privadas. Ouvir o que o cliente está dizendo, ouvir o que o teu público interno, teus funcionários, colaboradores estão dizendo, e quando tu tem ali grupos diversos, ouvir o que essas pessoas estão dizendo. Perfeito. E sabe que essa geração agora que eles falam do cancelamento, eles não vão querer comprar de quem é racista, de quem é homofóbico. Então, muitas empresas estão revendo isso, talvez até com receio de serem canceladas ali na frente, né? Mas é importante a gente incluir que os funcionários também dessa geração, eles não ficam muito tempo, principalmente se a empresa não tem esse propósito, né, de inclusão, de diversidade. Ou eu sei que a minha empresa é tri, eu sei que a minha empresa fala sobre isso, então aquele tão sonhado vestir a camisa, né? Cara, isso é uma pitada assim, ó, é um prato cheio para essa geração. Essa geração vai compreender muito isso. Então, nesse contexto, a empresa que trabalha diversidade, trabalha inclusão, equidade, pode ter certeza que brilha os olhos dos próprios funcionários, principalmente dessa geração, que tanto pode cancelar, mas como também pode vestir essa ideia e ampliar os negócios. Verdade. Muito interessante, Chiquinho, essa visão. E a gente vai chegando para o final do nosso bate-papo já. Passa rápido sempre, né? Conversa boa. Mas eu queria te pedir também para falar um pouco sobre... Esse bate-papo foi sobre isso. Se a gente pudesse resumir em alguns pontos como fazer a inclusão, como levar a diversidade para dentro das empresas. Então, essa valorização dos funcionários nesses espaços de escutatórias, elas são importantíssimas para a gente saber de onde essas pessoas vieram. A gente fala muito sobre esse círculo de paz e muitas vezes eu, com as palestras do Chiquinho sobre o livro, sobre a cultura hip hop, eu conto sobre o Tratado de Paz, que foi o que apaziguou uma treta gigantesca no sul do Bronx, onde 44 gangues sem educação, sem saúde, sem emprego, eles brigavam entre si. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. E até que uma liderança organizou um encontro e eles sentaram e pediram para apresentar o que essa galera tinha de bom. Será que é só ódio que eles tinham? E aí um começou a levantar a mão. Pô, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um contrabaixo, eu tenho uma bateria. E eles começaram a tocar soul funk. E aquele espaço foi tão importante que se multiplicou. E hoje eles chamam aquele encontro de Tratado de Paz. Ele se espalhou e ele entrou nas escolas, que também tinham um ambiente de violência, e a professora disse, cara, se eu colocar essa música aqui, talvez seja uma possibilidade de apaziguar essa treta. E aí foi se multiplicando, depois que o nome foi chamado de hip hop. Então eu falo do Tratado de Paz e tem uma palestra chamada Repensando o RH, né? De rap, né? RAP, mas colocando a cultura hip hop nessa busca dessa cultura organizacional. Ou seja, os setores se entrelaçar para que um possa entender o outro e de que forma a gente possa chegar nessa tão sonhada inclusão, né? Seja na quebrada da funcionária do setor da frente, seja na escola que está com problema do outro setor. Então, essa sinergia dentro das organizações, elas são fundamentais para a gente buscar esse tratado de paz e essa compreensão de entender que está tudo certo, cada um ser de uma cor, está tudo certo quem é LGBT e que a gente precisa entender o PCD e que a gente precisa compreender todas essa diversidade, mas compreender de verdade, compreender dentro do coração, né? E entender que daí sim a gente consegue entender que somos todos um só coração.
Então, o Tratado de Paz que levou a paz para muitos jovens e a importância de um ambiente de paz dentro das organizações também, que eu sei que não é fácil, porque somos pessoas, somos diferentes, mas está tudo certo ser diferente também. É isso. Então, eu acho que essa questão mesmo dessas mentorias internas, acho que ela é a bússola para apontar essa alternativa para a gente chegar na tão sonhada inclusão social. Tem um aspecto que a gente não abordou ainda, mas, por exemplo, muitas vezes a gente pensa que não tem como fazer inclusão porque a gente está muito distante de grandes centros, né? Caxias do Sul é o segundo maior polo metal mecânico do país, é a segunda maior cidade do estado, mas talvez algumas cidades menores considerem que elas têm menos diversidade de pessoas na própria sociedade. Então, quando a gente fala de diversidade, é bom a gente deixar claro que não é uma camada, né? Não é uma categoria de pessoas. Não, existem vários tipos de pessoas que a gente pode trazer para dentro das organizações e torná-las parte daquilo. É isso aí, exatamente. E para eu entender, né, esses fragmentos, né, eu preciso ouvir. Né? Então, eu falo muito sobre isso. Né? A gente costuma contar histórias para ninar. Né? E a própria Conceição fala, chega de contar histórias para ninar. Agora as nossas histórias elas precisam deixar a sociedade acordada. Ou seja, acordar esse sono injusto. Né? Então ela conta, né, das pessoas escravizadas que saíram do continente africano e vieram para cá. Muitas foram para dentro da Casa Grande e a função era cuidar dos filhos do Casa Grande. E uma delas era ninar essas crianças. E ali elas tinham os cânticos maravilhosos que veio, né, do seu continente e conseguiam confortá-los e deixá-los deitados e dormir. Né? E aí ela disse assim, chega agora a gente precisa acordar a sociedade do sono injusto. E às vezes vai doer. Vai machucar. Mas se o meu olhar, quando eu der um giroflex aqui no meu pescoço, eu não enxergar negro, eu não enxergar a pessoa da zona rural, eu não enxergar o PCD, a gente precisa ficar inquieto, compreender isso, sabe? E entender que é só essa diferença, só essa sinergia e a gente entrelaçar e compreender que nós somos um, nós vamos ficar mais fortes. Não somos rivais e isso é um processo que não é de um dia para o outro. Não é uma fala, não é o nosso encontro aqui, não é um livro. Eu acredito que essa geração que está chegando agora, ela está mais preparada que nós, sabe? Então eu boto fé, eu acredito nessa rapaziada. Estamos evoluindo. Isso aí. Bom, Chiquinho, para encerrar, então, eu quero pedir que tu traga pra gente algumas dicas de conteúdo, literatura, livro técnico, videocast, podcast, filme, o que tu tiver, o que vier atualmente, fala pra gente para que a gente possa se aprofundar nesse tema da diversidade. Massa, então, vamos lá. Agora de imediato, assim, né? Deixa eu pensar aqui rapidinho, mas assim, Ricardo Salles, Mais Diversidade, que é uma aula em cada fala, né? Desse nosso mentor. Isa Camargo, que era uma jornalista e ela fala sobre a importância do dormir, de descansar, de dar um tempo e a gente está sempre a milhão. Cada vez mais conectado. E aí a gente entende, ela fala sobre a questão do absenteísmo, mas ela fala do presenteísmo também, né? Que às vezes as pessoas estão lá só com o corpo presente porque não dormiram à noite. Então é importante também entender, né, se dar um tempo. É um livro muito bacana, Isa Camargo. E música, da questão de diversidade, não sei se vocês conhecem um tal de Chiquinho de Vilas, que tem um grupo chamado Repajador. É um gaiteiro, é um DJ e um MC. E eles criaram uma mistura da pajada com o rap. O rap mais o pajador se autodenominou Repajador. E a gente fez um encontro do Mano Brown com o Jaime Caetano Brown. Tudo entendia que ia dar errado, né? E a gente fez um encontro lírico. Só que um escutou o outro.
e eles criaram o Repajador. A importância de entender que, de certa forma, até casa as culturas, né? O hip hop com o boneco, com a sua vestimenta, o seu correntão, né? E o pajador, né, sul-rio-grandense, com as suas vestimentas também, né, com a sua trova, e aí tem as batalhas, né, mentes, um precisa rimar melhor do que o outro. Cara, olha a particularidade que tem nisso. E aí a gente leva o rap com a gaita para as empresas, inclusive inauguramos cartilhas de e sobre diversidade nas organizações, fazendo esse link, né? O gaiteiro toca rap da felicidade de Cidinho e Doca na gaita, né? E a gente mostra essa diversidade importantíssima. A gente fala isso também nas escolas desde cedo. Olha, gente, muita dica boa, que conversa, que papo bom. E para encerrar, eu quero contar para vocês que esse assunto, a diversidade cultural, é tão importante que a Unesco instituiu até uma data. É o Dia Mundial da Diversidade Cultural, comemorado em 21 de maio. O objetivo é aumentar o potencial da cultura como meio de alcançar a prosperidade, o desenvolvimento sustentável e a coexistência pacífica mundial, Chiquinho. Que legal, né? Muito, né? Chiquinho, de novo, muito obrigada por ter estado aqui conosco hoje. Agradeço muito a conversa, foi muito bom, um papo muito rico. Eu que agradeço pela oportunidade, pela coragem de convidar um rapper, né, para participar e falar sobre diversidade. Fico muito feliz e agradeço pelo espaço. Nós por nós, sempre. Obrigada a todos que nos assistiram e estiveram conosco. Quem quiser conhecer melhor o trabalho do Diversidade na Meta, o grupo que promoveu esse bate-papo, ou quiser mesmo participar do grupo, pode mandar um e-mail para diversidade@metadados.com.br. Até mais!